Mais uma vez, você seja muito bem-vindo, você que nos visita pela primeira vez, você que nos visita de vez em quando também, seja bem-vindo. Aqui você tem uma família para te receber e nós temos o privilégio de poder estar aqui com você hoje. Sinta-se em casa, porque essa é a casa do nosso Pai, a casa do seu Pai. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, faço parte da liderança do Recarga e hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, que está lá em Marcos, capítulo 5. Eu peço que você abra sua Bíblia aí, ou acesse no celular e deixe aberto, porque a gente vai navegar um pouquinho na palavra do Senhor hoje, para que também você confira que tudo que vai ser falado aqui esteja de acordo com o que está escrito aí na Bíblia. Então, eu vou ler de início o versículo 20 de Marcos, capítulo 5, que diz assim: Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Que homem é esse? Quem é esse homem? Não só Marcos, mas Mateus e Lucas também relatam esse acontecimento. E nenhum deles relata o nome desse homem. Esse homem que recebeu a ordem de Jesus para anunciar tudo o que Deus tinha feito na vida dele. Mas sabemos que ele é conhecido como o Gadareno. O homem que vivia na cidade de Gadara. O homem que vivia em um estado deplorável, morava nos sepulcros, andava dia e noite gritando, tinha ferimentos por todo o corpo. O homem que levava um sentimento de raiva, de fúria. Ele já havia sido preso e acorrentado por muitas vezes, mas ele arrebentava as correntes, ele quebrava as prisões. E Lucas relata que ele andava nu por toda parte. Imagine essa figura. Um cara com uma força sobrenatural, vivendo entre os mortos no cemitério, completamente mutilado, possuído, dia e noite gritando. Você está imaginando um homem assim? Uma pessoa assim, desse jeito? Você olharia para um ser semelhante a esse e diria: esse homem vai ter um encontro com Jesus. Esse cara vai ser o maior evangelista da região. Esse cara vai transformar a família dele. E além da família dele, a cidade dele. E além da cidade dele, as 10 cidades daquela região. Esse é o homem que nós vamos ver tendo um encontro com Jesus. E quando você olha o capítulo que antecede a isso que nós lemos, que é o Marcos 4, ele fala lá no comecinho que Jesus estava à beira do mar ensinando para a multidão durante todo o dia. Só que chegou a noite e Jesus falou: vamos para o outro lado. E acontece um episódio muito conhecido por todos nós, que é a tempestade no mar da Galileia. Era noite, Jesus estava descansando, e começou uma tempestade. Os discípulos, com muito medo, acuados, amedrontados, foram chamar Jesus para socorrê-lo. Jesus, ele acalma o vento, tudo fica calmo. Mas ao invés de Jesus ir para Cafarnaum, onde era considerado o quartel general do seu ministério, Jesus vai para a região dos gentios. Jesus vai para a região de Decápolis, para a cidade de Gadara, o local onde viviam os pagãos, os incrédulos. Eu fico imaginando o que os discípulos passavam na mente dos discípulos. Depois de ter passado um perrengue, depois de você estar lá de boa, na beira do mar, passei um perrengue, eu vou chegar num lugar onde eu não sou querido. Um lugar onde eu não sou bem-vindo. Eu imagino como os discípulos deviam estar se comportando ou pensando naquele momento. Mas Jesus, ele tinha uma missão ali. Ele estava indo encontrar um homem rejeitado pela família, um homem rejeitado pela sociedade, um homem que não tinha nome, não tinha dignidade, um homem sucateado pelo diabo, um homem prisioneiro das forças espirituais malignas. E apesar desse homem,
rejeitado por todos, Jesus ele faz uma viagem para ter um encontro com ele. E é bem nítido aqui que Jesus ele não tem preferências. Rico, pobre, homem, mulher, jovem, adulto, idoso, o religioso, o não religioso, não importa quem você é, onde você mora, não importa quanto você tem na sua conta bancária, a cor da sua pele, Jesus ama a todos de mesmo modo, igualmente. E hoje nós vamos tirar algumas lições pensando no tema vencendo os demônios. E a primeira lição que eu quero tirar com vocês aqui é que os demônios são vencidos quando temos um encontro com Jesus. Olha o versículo 6 aí. Projeta aí para mim, por favor. A versão que eu leio aqui é NVI. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Versículo 6 diz assim: Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. Esse homem estava possesso por uma legião de demônios. É bem verdade que nem todas as pessoas que estão nas mãos de Satanás estão possessas. É o caso de Judas. Mas esse homem, ele estava possesso. Jesus, ele pergunta qual é o seu nome. O que ele responde? Legião, porque somos muito. Na verdade, quem responde não é ele, mas as entidades malignas que habitavam nele, que governavam a mente dele, que gerenciavam o pensamento dele. E para a gente entender o grau de escravidão desse homem, a gente precisa entender o que é legião. Legião é um termo militar usado na época. Legião é uma corporação romana formada por 6.000 soldados. Legião era uma máquina militar mais temida da época. Era formada pelos guerreiros mais temidos, que eram os atiradores, os flecheiros, os incendiários. Era uma força militar irresistível. Onde a legião romana entrava, ela devastava tudo, ela acabava com todas as províncias. E esse homem, ele estava possesso por mais ou menos 6.000 demônios. O diabo, ele destruiu a vida desse homem, tirou dele tudo o que ele tinha, a saúde, a família, a dignidade, o equilíbrio mental. Esse homem, ele não tem mais nada, ele está à deriva, sem casa, sem roupa, sem sossego. Marcos, no versículo 5, ele diz que ele se mutilava com pedras. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você sente aquela vontade de transmitir aquele sentimento ruim que você tem, aquela dor, aquele sofrimento, de repente aquela ansiedade, se você pensa em transferir essa dor para marcas do seu corpo, fica evidente aqui que essa não é vontade de Deus para a sua vida. Deus, ele não quer que você faça isso. Se você tem feito, peça ajuda. O Senhor é poderoso. Ele quer te ajudar. Ele te trouxe aqui, ele está te fazendo ouvir isso, é porque ele quer quebrar isso da sua vida. Isso não pertence à vontade dele. Olha o versículo 6, o que diz. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ele viu um grupo de pessoas chegando e deve ter pensado, opa, vítimas. Estava Jesus e os discípulos. E esse versículo aqui, para mim, é o mais encorajador para nós. Ele se prostra aos pés de Jesus. São os demônios que estão prostrados aos pés de Jesus. É óbvio que nós não devemos subestimar e nem superestimar o diabo. Mas deixa eu te falar uma coisa que a palavra está nos revelando.
O lugar dele é aos pés daquele que governa céus e terra. Ele se prostra aos pés de Jesus e começa a pedir permissão para as coisas. É lindo ver o contraste que Marcos, no versículo 4, ele diz que ninguém podia dominá-lo. Mas agora nós vemos que chegou aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O que é bizarro é que ninguém ainda tinha entendido quem Jesus era. Os discípulos ainda não tinham entendido quem ele era. A multidão ainda não tinha entendido quem ele era. Os líderes religiosos ainda não tinham entendido quem ele era. E de repente os demônios estavam declarando quem ele era. O que você está fazendo aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O inferno sabe de quem nós somos discípulos. A pergunta é se nós o conhecemos de verdade. Se nós entendemos o poder que Jesus tem, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Príncipe da Paz. Um homem perturbado, cheio de fúria e ira, é uma ameaça para a sociedade. Mesmo nele tendo uma legião de demônios, Jesus Cristo se importa com ele. Jesus valoriza ele. Jesus faz uma viagem para salvá-lo e libertá-lo. Fica evidente aqui que Deus ele não tem lata de lixo. Não tem vida irrecuperável para Deus. Não há caso perdido para Deus. Nunca devemos desistir de esperar o milagre da libertação, da transformação, da conversão. Não olhe para ninguém e fale, esse é impossível. E às vezes nós temos a mania de falar e pensar assim, esse só Jesus. Mas na verdade a gente está pensando, nem Jesus dá jeito. Não faça isso. Não há um familiar seu que é impossível. Não há nada que você tenha feito que Jesus não possa fazer tudo novo. Na verdade, muitas vezes os piores se tornam os melhores. Muitas vezes os que foram os mais rejeitados é o que vão mais buscar. Aquele familiar teu que já buscou várias religiões é o que mais tem sede de Deus. Mas ele só teve olhar de críticas, olhares de rejeição. E de repente Deus quer usar você. De repente não, eu tenho certeza. Deus quer te usar para falar. O que a palavra de Deus está nos mostrando é que quando alguém tem um encontro com Jesus, declara que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, os demônios são derrotados. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, não saia daqui hoje sem decidir. Escolher ter Jesus morando dentro de você. Não saia daqui sem fazer isso. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Você não veio aqui à toa, você não está ouvindo isso à toa. Amém? A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que os demônios são vencidos quando valorizamos mais gente do que coisas. Coloca a versão NVI aí para mim, Mário, por favor. Os demônios eles são vencidos quando nós valorizamos mais gente do que coisas. No versículo 10, acompanha comigo. Implorava a Jesus, com insistência, que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que ia acontecer ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Os demônios eles começam a pedir permissão para Jesus. Primeiro pede a Jesus para que eles não o tirem daquela região. Depois eles pedem para que eles mandassem para os porcos. Por que eles pedem isso?
Porque havia 2.000 porcos ali. Vocês já pararam para pensar? 2.000 porcos é porco pra caramba. Olha, porque a economia daquela cidade, ela era baseada na criação de porcos. Provavelmente não seria um dono, mas vários donos de todos aqueles porcos. Hoje vale muito, imagina naquela época. Só que os porcos, eles transgrediam a lei naquela época. A lei considerava o porco um animal impuro, imundo. Era proibido comer carne de porco. Era proibido ter criação de porco. Eles tinham uma economia baseada na quebra da lei. E quando os demônios pedem para entrar nos porcos, eu vejo o diabo assim, ele sendo astuto. Mas Jesus, intencionalmente, ele deixa, ele permite. Esses porcos, eles são jogados no mar. Jesus, ele mexeu com o sistema econômico daquele lugar. Só que esse é o ponto. Se Jesus só curasse, né? Mas se Jesus só curasse, libertasse, deixasse a gente sempre feliz, arrumasse um lugar confortável para a gente vir toda sexta, domingo, quarta, quem rejeitaria Jesus? Tem uns amiguinhos, vivo feliz. Por que mataram Jesus? Porque onde ele chegava, ele mexia com as transgressões, com o sistema de idolatria do lugar, mexia com a corrupção do lugar. E às vezes eu fico pensando, sabe por que essa igreja aqui hoje, todos os bancos não estão completos aqui? Não é só porque as pessoas não acreditam em Deus. É porque as pessoas não querem renunciar os seus prazeres, as suas vontades. E para elas não querem abrir a mão, então eu não preciso de igreja. Eu não quero ir na igreja porque lá eles vão querer que eu deixe de fazer uma coisa, outra coisa. Eu escutei isso um dia desse. Uma pessoa não vem para a igreja porque a igreja não permite fazer um monte de coisa. Eu falei, porque ele não conhece a palavra de Deus, isso é igreja, não é a igreja que faz isso. Eu costumo dizer que a gente é livre para fazer tudo. Liberdade é você ser livre para fazer tudo. E fazer aquilo que convém só. Liberdade não é você fazer tudo o que você quiser. Pelo contrário. O encontro com Jesus, ele tem que alterar as nossas prioridades. Quando você tem um encontro com Jesus, você recebe o Espírito Santo e algo acontece dentro de você. É de dentro para fora. Gente passa a valer mais do que coisas. Gente passa a valer mais do que carros. Gente passa a valer mais do que casa. Gente passa a valer mais do que objetos. Gente passa a valer mais do que celular. Gente passa a valer mais do que animal. Você começa a ficar apaixonado por gente. Você passa a valorizar as pessoas como elas devem ser valorizadas. Tem uma frase que muita gente fala, e às vezes, nos adesivos de carro ou até de caminhão, né, caminhonete, tem escrito lá: quanto mais eu conheço o meu cachorro, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro, né? Desculpa. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Vocês já viram isso? Quem já viu? Quem já leu? Agora, quem já falou isso, pensou? Ninguém levantaram, aí tem uns sinceros aqui. Nós estamos diante de uma cidade de pessoas que amava mais porcos do que gente. Eu não tenho nada contra você amar seu animal, seu pet, mas se você ama mais seu animal do que pessoas, tem alguma coisa errada em você e não nas pessoas. Eu tenho que dizer isso para você. Aquelas pessoas, elas não estavam nem aí para a cura daquele homem, nem aí para a libertação daquele homem. Elas estavam preocupadas com os porcos. Pensa comigo, Jesus estava diante deles. Só que o olhar para o material fez com que eles não olhassem para o sobrenatural. E muitas vezes acontece isso conosco.
Tem a história de um jovem que ele estava indo mal na escola, já no ensino médio, e seu pai recebia muita reclamação da coordenação, e foi enchendo ele com aquilo, e ele, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já conversei com meu filho, mas não adianta, e ele faltava, matava a aula. Tem ninguém se identificando com isso aí não, né? E o pai resolveu fazer o seguinte, chamou o filho, colocou ele sentado, filho, eu sei que você deseja muito ter um carro. Se você começar a ir bem na escola, assistindo todas as aulas, tendo notas boas, e passar no vestibular de medicina, eu vou te dar um carro. Aí o filho se animou. Opa, é agora. Agora vai ser de verdade. E foi. Começou a estudar, caiu para dentro, noites em claro e tal, nota lá em cima. Fez o vestibular e passou. Chegou em casa, depois da nota. Pai, passei no vestibular. Agora eu quero o meu carro. Só falta o meu carro agora. O pai dele, ao mesmo tempo que estava feliz, estava triste. Porque sabia que ele estava fazendo aquilo tudo, não porque ele queria ser alguém melhor, mas porque ele queria o carro. E como prometido, o pai dele fez uma festa, reuniu a família, e um dado momento da festa, ele chamou o filho. Filho, eu tenho algo para te dar. Pegou uma caixa, entregou na mão do filho. O filho, o que você pensaria? Era o que dentro dessa caixa? A chave do carro. Ele pensou a mesma coisa. É a chave do carro. Quando ele abriu a caixa, era uma Bíblia. No mesmo momento, o olhar de felicidade ficou triste ao olhar para a Bíblia. Vocês queiram acreditar ou não, mas foi. E esse menino, no mesmo momento, deixou a Bíblia de lado, fechou a cara com o pai, e na semana seguinte, ele foi morar lá, perto da universidade, e cortou a relação com seus pais. E se passaram os anos, ele se formou, se tornou um cirurgião muito sucedido, só que ele rompeu o relacionamento total com os pais. Não ligava, não visitava. E, dado momento, ele recebeu uma ligação. Era um parente que disse para ele assim, eu lamento te informar, mas seu pai acaba de falecer. No mesmo momento, ele se entristeceu com aquela notícia. Outro dia, ele estava lá no enterro do pai, e chega a sua mãe, perto dele, chorando muito, mas com uma caixa na mão. Era a mesma caixa que ele havia deixado lá em cima da estante. E a mãe dele falou assim para ele, filho, eu e seu pai estávamos esperando durante todos esses anos você voltar para casa e a gente queria te dar de novo essa caixa e hoje não é o momento mais propício, eu quero te entregar, já que seu pai não pôde fazer isso. Ele pegou meio sem graça, né? Imagina a cara dele, triste, um momento sem graça, enfim. Ele foi para casa com aquela caixa. Dado momento, ele pegou a caixa e abriu. Ele sabia que lá tinha a Bíblia, e ele pegou a Bíblia. E quando ele virou a primeira folha, tinha um bilhete do seu pai, que dizia assim, filho amado, sei o quanto você deseja o carro que lhe prometi. Vi todo o seu esforço e dedicação para tê-lo. Dentro do envelope que está na Bíblia, tem um cheque em branco em seu nome. Escolha o carro que você quiser e compre. É meu presente. Mas eu gostaria também de te presentear com algo maior, algo muito maior do que um carro. Esta Bíblia. Nela você aprenderá a amar a Deus, o Pai, não pelo prazer das recompensas, mas pela gratidão e pelo dever de amá-lo. A data era no mesmo dia que ele havia feito uma festa para o seu filho. Esse homem ele caiu em remorso, em profundo pranto,
percebendo que ele tinha errado muito, amando seu pai só porque ele podia dar para ele. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós amamos pessoas pelo que ela pode nos oferecer. Às vezes nós queremos estar com pessoas com interesse. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite: você tem valorizado mais coisas do que gente? Jesus, em João 15:12, ele diz que o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O Evangelho não é sobre satisfação pessoal, mas sobre a salvação de pessoas. Precisamos amar mais gente do que coisas, porque coisas são usadas, gente são amadas. Infelizmente, muitas vezes nós temos invertido isso. Precisamos amar as pessoas, precisamos valorizar as pessoas. Não porque elas podem nos oferecer alguma coisa, mas porque Jesus as amou primeiro e eu quero seguir tudo aquilo que Jesus fez. E a terceira lição que eu quero tirar com vocês aqui é que os demônios, eles são vencidos quando obedecemos o IT. Olha o versículo 18 aí. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20, ao qual nós iniciamos a leitura, diz: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Você enxerga aqui que as pessoas precisam que Jesus vá até ela? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas venham. Muitas vezes nós falamos e pensamos: se quiser, vem. Sabe o endereço da igreja? Sabe onde a igreja está? Eu não tenho paciência não, se quiser ela vem. Mas Jesus saiu do meio da multidão para um encontro de um homem que ninguém queria ficar perto. E eu estudando esse texto, eu fiquei muito constrangido com tudo aquilo que eu faço. Na verdade, com um pouco que eu faço, se torna nada perante com o que Jesus ele fazia. Às vezes nós queremos ficar no meio da multidão e deixar aquele que é rejeitado de lado. O versículo 18 diz que o gadareno ele suplicou a Jesus para ir com ele. Por quê? Porque quando Jesus ele restaura a humanidade de um homem, quando Jesus ele restaura a dignidade desse homem, ele certamente gera no coração desse homem, que era bicho, desumanizado até então, um sentimento que vem da gratidão, da graça, que é a gratidão. Então, esse homem ele queria: Senhor, eu quero te seguir. Mas, surpreendentemente, Jesus diz: não, você não vai atrás de mim. Eu não quero que você me siga. E se você reparar, Jesus tinha dado sim para os demônios 2 vezes, Jesus tinha dado sim para a multidão, mas Jesus deu um não ao gadareno. Sabe aquele famoso não que nós recebemos de Deus? Ele recebeu. O texto não diz, mas conjecturando, o gadareno podia ter perguntado: mas por que, Senhor? E Jesus respondendo: porque a obra não está completa. Eu quero que você volte para casa. Através de você, a graça que alcançou você, através de você, alcance sua família. Que a graça que te alcançou, através de você, alcance a cidade. Eu não quero que você seja mais um no meio da multidão. Eu não quero que você me busque pelo aquilo que eu te ofereço, pelo aquilo que te dou, pelos milagres que eu faço. Eu quero que você volte para a sua casa. É porque lá que tudo começa. Quando Jesus manda esse homem voltar para casa, eu vejo a graça de Jesus abrangendo a família.
E meditando nisso, eu comecei a pensar, o que poderia, ou melhor, quem poderia estar na casa desse homem? Esse homem poderia ter pais vivos, pais feridos por causa da ausência do filho. Não só pela ausência dos filhos, mas pais tomados pelo sentimento de culpa. Fazendo aquela pergunta que muitos pais fazem, infelizmente: onde foi que eu errei? A culpa, muitas vezes, ela exerce um poder maior em nós do que a própria catástrofe. Porque a gente sofre pela catástrofe, mas sofre mais ainda pela culpa de estar sofrendo a catástrofe. E muitas vezes, a graça sendo grande, mas nossa maturidade pequena, ainda que a catástrofe ela seja superada, a culpa ela fica. Ela corrói, ela mata e provoca aquela morte existencial. Uma morte que chega antes da morte chegar. Então Jesus manda o gadareno para casa. Provavelmente havia pais feridos tomados pelo sentimento de culpa. Jesus começa a discipular esse homem, volta para casa. Honre seu pai e sua mãe, porque é nisso que tudo começa. Você tem honrado seus pais? Você tem honrado seus pais? Ou você tem feito seus pais sofrerem? Volta para casa hoje e peça perdão. Peça perdão. Você pode estar pensando assim, mas eu saí de boa de casa, não fiz nada. Mas você já fez um dia e não pediu perdão. Chega em casa hoje, fala: pai, mãe, me perdoe. Por todas as vezes que eu não fui um bom filho, uma boa filha, me perdoe. Pode ser que você precise mudar o seu jeito de ser dentro de casa. Você é amado e ama todos ao seu redor. Mas em casa, você age como o gadareno agia antes de ter um encontro com Jesus. Às vezes sua mãe chama e te chama e você não responde. E quando responde gritando: que foi, mãe? Mas ela só estava te chamando: filho, filha, o almoço está pronto, o jantar está à mesa. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, você não é grato, você não agradece por isso. Seu pai ou sua mãe chegam do trabalho, você nunca deu um abraço. Obrigado por tudo que você fez e faz por mim. Seja grato. Particularmente, eu queria ser grato com meus pais quando eu era adolescente, jovem. Até hoje, eu queria ser grato com meus pais, eu não tive essa oportunidade. Meus pais morreram quando eu era criança ainda. E quando eu vejo filhos tratando os pais, sendo ingrato com seus pais, meu coração entristece tanto. De repente, você pode estar pensando: mas meu pai e minha mãe não merecem. Deus, Ele manda honrar seus pais e pronto. Nós merecemos alguma coisa? Outra possibilidade que eu vejo aqui, que Jesus manda esse homem para casa porque provavelmente podia ter filhos carentes nessa casa, empobrecidos pela orfandade de um pai vivo. Sabemos que é muito pior ser órfão de pais vivos do que ser órfão de pais mortos. E quando Jesus manda esse homem para casa, Ele está dizendo: eu valorizo a família. Tem alguns pais aqui, e eu já ouvi de um pai que ele sente a dificuldade de pedir perdão para os filhos. É necessário seu filho ouvir perdão da sua boca para ele aprender com você. E nós, como os pais, eu sou pai de 2, nós temos muitos o costume de cobrar os nossos filhos, porque nós queremos o melhor para eles, por isso a nossa cobrança. Só que muitas vezes a gente esquece de elogiar, muitas vezes a gente esquece de falar: parabéns, meu filho. Às vezes a gente está mais preocupado em criticar, em cobrar.
Mas os nossos filhos, eles precisam ouvir de nós que eles são capazes, que é isso aí, você está indo pelo caminho certo. Pode ser também que esse homem ele tinha em casa uma esposa vitimizada pela ausência de um marido. Uma esposa humilhada porque foi abandonada. Jesus ele diz, volta para casa. Volta para casa. Volte e cuide da sua família. É lá que tudo começa. Jesus nos ensina que a obra que Ele realiza em nós, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, deverá terminar em nós. O que Jesus faz em mim, o que Jesus faz em você, Ele faz esperando que nós sejamos um canal também. Jesus, Ele quer que nós sejamos reticências e não um ponto final. Quando Jesus alcança de fato alguém, Ele alcança para que a gente testemunhe. E aquele homem rejeitado por todos teve um encontro com Jesus. Passou a ser Jesus naquela região. Ele passou a ser o maior missionário naquela região. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que não precisa ouvir o pior que nós temos para dizer. Mas precisa ouvir como Jesus nos restaurou. Como que Deus tem cuidado de nós. Você já reparou que nós temos uma facilidade grande para contar para as outras pessoas como alguém nos feriu? Como fulano falou de mim? O que fulano fez? A gente tem essa facilidade. Mas a gente não fala o que Deus fez por nós, como Deus é bom para nós, como Deus cuida de nós, como Deus nos restaurou. Por quê? Esses dias na nossa aula de EBD, você que ainda não faz parte da nossa classe, todo domingo após o culto da manhã, nós temos uma turma de adolescentes, de jovens, adultos. Então, você é bem-vindo, venha fazer parte da nossa classe. E a gente estuda a palavra de Deus, e um desses dias a gente estudando, e uma das perguntas que rodou ali pela classe foi como falar de Jesus para nossos colegas, amigos da escola. Há uma grande dificuldade para uma galera, e quem estava lá sabe que você não precisa ser teólogo para falar de Jesus. Apenas fale o seu testemunho. Apenas fale do seu relacionamento com Deus. Apenas fala do que Deus fez com você, como Deus tem cuidado de você. Eu era depressivo, hoje eu acordo com uma alegria, que eu nem sei porquê, eu era cego, agora eu vejo. Fale do seu testemunho, porque o seu testemunho só você pode falar. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do seu relacionamento com Ele, da graça que você experimentou. Eu era atormentado, hoje eu não sou mais. Eu queria morrer, e hoje eu quero viver e ajudar as pessoas a se libertar. Porque o gadareno, ele tinha que ficar naquela região. Porque Jesus, ele não deixou ele ir com ele. Porque ele foi liberto pelos demônios que atuavam naquela região. Ninguém melhor do que ele para falar como ser liberto. Eu era envolvido com drogas, adivinha onde Deus vai te usar. Eu me envolvi com adultério, adivinha onde Deus vai te usar. Eu me envolvi com prostituição, eu me envolvi com pornografia, eu me envolvi com homossexualidade. Deus te libertou? Deus quer usar o seu testemunho. Porque você sabe muito bem. Você pode olhar para os olhos da pessoa e falar, eu sei o que você está passando. Mas eu sei quem pode te tirar dessa. Eu sei como você pode sair. É o seu testemunho. Fale de Jesus para as pessoas. É o que Ele espera de nós. Eu quero, nesse momento, orar com você. Feche seus olhos
Abaixe sua cabeça, esquece quem está do seu lado. Tira a mão, afasta. Se concentre só em você nesse momento. Jesus, a todo tempo, ele vem ao nosso encontro. A todo tempo, ele está querendo nos mostrar o caminho a seguir. Assim como o gadareno, ele se importa comigo, ele se importa com você. Eu queria te dizer que não importa o que você tenha feito. Não importa quais pecados você tem cometido. A Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu vivo há mais de 12 anos. Liberto pela graça dele. Vivo dias maus, sim. Mas para mim, o que importa hoje é que eu experimento todos os dias a graça e o poder dele. Ele nunca deixou de ser fiel a mim. O inimigo, ele pode estar dizendo que você não tem jeito. Eu quero te dizer que Deus está dizendo essa noite para você, você tem jeito sim. Porque ele tem poder para quebrar todas as cadeias da sua vida. Para quebrar todas as drogas, todos os pecados, todo o sentimento de rejeição, de medo, de dor. Ele te ama e ele quer cuidar de você. Enquanto todo mundo está com seus olhos fechados, orando, eu quero que você seja assim, bem sincero e fale assim para Deus. Fale para Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não aguento mais caminhar sozinho. Eu não aguento mais viver desse jeito que eu estou vivendo. Eu preciso de um novo caminho. E quando você levantar uma das suas mãos, você está confirmando essa decisão. Para Jesus, não é para mim não. Eu quero que você levante suas mãos só para eu orar por você. Enquanto todos estão orando, a igreja está orando. Se o Senhor falou contigo essa noite, se você entende que você precisa de Jesus, levante uma das suas mãos nesse momento. Amém? Pode abaixar. Levante a sua mão. Amém? Pode abaixar. Jesus, ele quer fazer tudo novo. Amém? Pode abaixar. Jesus, ele está falando contigo. Você não precisa mais viver sozinho. Talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Eu quero te dizer que você tem valor sim. Ou talvez você pode ter sido um filho pródigo. Talvez você pode ter sido uma pessoa que amou a Deus. Uma pessoa que viveu para Ele e hoje está distante. Está enrolado. Ou você está magoado com Deus. Quero dizer para você que em nome de Jesus, Ele quer você de volta. Levante uma das suas mãos também, se você está decidindo voltar para Jesus hoje. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar à alegria do primeiro amor. Amém, pode abaixar. Nesse momento a gente vai cantar. A gente vai adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, continue em espírito de oração. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, fique de pé. E é um momento de entrega. O Senhor, Ele está feliz com a sua decisão. Se você quiser vir aqui à frente, se você não levantou a mão, se você quer vir aqui também para a gente estar orando ao final, se você entende que você precisa ser melhor, você precisa avançar mais,
Você precisa ser um discípulo melhor. Você entende que a sua dependência é do Senhor. Vem aqui para a gente orar junto ao final. De repente você tem dificuldade de pedir perdão. Quero te desafiar a entregar ao Senhor nesse momento essa dificuldade. Você precisa pedir perdão, mas você não consegue. Ou você precisa perdoar, liberar perdão. E eu costumo dizer que o perdão, ele não é um sentimento, mas uma escolha. Você escolhe perdoar. Entrega agora esse momento para o Senhor. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe também as suas fraquezas, até onde você pode ir. Entrega ao Senhor nesse momento. Entrega ao Senhor também aquele seu familiar, aquele seu amigo, que você queria que ele estivesse do teu lado nesse momento, adorando, louvando junto com você. Entrega ao Senhor, peça a Deus sabedoria para você falar, testemunhar. Não desista. Não há impossível para Deus. Não há causa perdida para o Senhor. De repente, na sua casa, no seu lar, seja Jesus lá. Testemunhe. Fale. Ore com seus pais. Saia daqui hoje, mudando um pouco a chave, desafiado de fazer mesmo, não ficar só na teoria, mas partir para a ação. Deus quer que você seja um agente transformador do seu lar. Deus quer que você avance. Saia daqui disposto a fazer isso, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te orientar. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor mais uma vez fez nessa noite. E nos ajude, Senhor, para que não seja só mais uma noite, para que não seja só mais um encontro, mas que saímos aqui decididos a mudar. Primeiro nos mudar, primeiro partir de dentro de nós, para depois mudarmos, Senhor, ao nosso redor. Nos perdoe porque muitas vezes queremos sair por aí afora para falar para a multidão, mas dentro de casa está tudo bagunçado. Nos perdoe, Pai. Tenho certeza que hoje Tu ministrou ao meu coração e a muitos corações aqui, que a gente precisa primeiro começar de dentro. Capacita, Senhor, cada um aqui, Pai. Você sabe qual é a dificuldade, você sabe quais são as nossas limitações. Nos dê ousadia para falar, nos dê ousadia e intrepidez para testemunhar. Porque às vezes o diabo está pregando mais do que nós dentro da nossa casa e a gente não está fazendo nada. Nos perdoe pelo pecado da omissão. E nos ajude, Pai, nos dê força para perseverar e não desistir de um familiar sequer, de uma pessoa sequer, de um amigo sequer. Assim como o Senhor não desistiu do gadareno, nós não queremos desistir, Senhor. Nos ajude a perseverar, nos ajude a lutar. Trabalhe nos corações endurecidos, Senhor. Naqueles corações que precisam de transformação.
Tem misericórdia, Pai. E que a Tua graça que nos alcançou, alcance esses também, através de nós. Obrigado pelas vidas que hoje reconheceram que o Senhor é o Salvador, o único suficiente Salvador da vida deles. Receba, Senhor. Oriente, Senhor, para que hoje essa decisão possa mudar a vida deles, Senhor. Que cadeias possam ser quebradas em nome de Jesus. E que eles possam viver algo novo a partir de hoje, todos os dias da vida deles, Senhor. Buscando a Ti, buscando a Tua presença. E nos ajude também a ajudá-los, Senhor, nessa caminhada. Discipulando, cuidando, amando. E obrigado por cada vida aqui, cada família representada, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor. E cuida, Senhor. Cuida de nós, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Todos os dias. E que ninguém aqui esqueça disso, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez. Essa é a minha oração que eu a faço em nome de Jesus. Amém.